O ar em Jerusalém estava denso, não apenas com o pó das ruas e o cheiro de cordeiros sacrificados, mas com o peso de uma memória recente e terrível. A crucificação de Jesus, o Nazareno, havia abalado a cidade, mas para o pequeno grupo de seus seguidores, o evento mais doloroso não fora a brutalidade dos romanos, mas a ferida aberta pela traição. O nome de Judas Iscariotes era um sussurro amargo, uma chaga que infeccionava a alma daquela comunidade nascente. Entre os que sentiam esse peso de forma aguda, estava um homem chamado Matias. Ele não era um dos 11. Seu nome não era conhecido nas multidões como o de Pedro, o pescador impetuoso, ou o de João, o discípulo amado. Matias era uma das muitas faces na multidão que seguia Jesus, uma testemunha silenciosa e constante. Desde os primeiros dias, quando a voz de João Batista ecoava no deserto, preparando o caminho, até o último suspiro de Cristo no Gólgota, Matias estivera lá. Ele havia caminhado pelas estradas poeirentas da Galileia, maravilhado com os milagres. Vira a água transformada em vinho, os pães e peixes se multiplicarem para alimentar milhares, os leprosos purificados com um simples toque. Ouvira cada parábola, cada sermão, sentindo a verdade das palavras do Mestre ressoar em seu coração. Ele era um dos 72 enviados para curar e proclamar a chegada do reino. Sua fé não era baseada em boatos, mas forjada na experiência direta, no calor do sol da Judéia e na luz que emanava do Rabi. Por isso, a traição de Judas o atingiu com uma força particular. Como um homem que partilhou o pão com o Messias, que ouviu os mesmos ensinamentos e testemunhou o mesmo poder, pôde cair tão baixo? Matias lembrava-se do rosto de Judas no meio dos 12. Lembrava-se de sua inteligência, de sua posição como tesoureiro. Para um observador externo como Matias, Judas parecia tão devoto quanto qualquer outro. A revelação de sua duplicidade foi um choque sísmico, uma lição terrível de que a proximidade do sagrado não garante a santidade do coração. Nos dias sombrios que se seguiram à crucificação, enquanto os 11 se escondiam com medo, a fé de Matias, como a de muitos outros discípulos, foi testada pelo fogo. Mas então veio o milagre da ressurreição. A notícia do túmulo vazio e os encontros com o Cristo ressuscitado transformaram o desespero em êxtase. Matias esteve entre os mais de 500 irmãos que viram o Senhor glorificado. E finalmente, no Monte das Oliveiras, ele observou, com o coração dividido entre a tristeza da partida e a alegria da promessa, enquanto Jesus ascendia aos céus, deixando para trás uma comissão e a promessa do Consolador. Agora, ele se encontrava com os outros 120 seguidores em um cenáculo em Jerusalém. O medo havia sido substituído por uma expectativa vibrante. Eles oravam incessantemente, unidos em um só propósito, aguardando o poder do alto. Mas no meio daquela unidade havia uma fratura, um lugar vazio na fileira da liderança. Havia 11 apóstolos. O número 12, o símbolo das tribos de Israel, o fundamento da nova aliança, estava quebrado. A sombra de Judas ainda pairava sobre eles, um lembrete constante da imperfeição e da dor. Matias, em seu canto, orava com os outros, sem saber que o Deus soberano, que via sua fidelidade silenciosa, estava prestes a chamá-lo para fora das sombras e colocá-lo no centro da história da redenção. Os dias no cenáculo eram marcados por uma intensidade espiritual palpável. O grupo de 120 pessoas, composto por homens e mulheres, incluindo Maria, a mãe de Jesus, e seus irmãos, formava o núcleo pulsante da futura igreja. Eles compartilhavam refeições, memórias e, acima de tudo, orações. A atmosfera era de espera, de preparação para algo monumental que eles ainda não compreendiam completamente. Foi em um desses dias que Simão Pedro se levantou,
O ímpeto que antes o levara a atos de bravura e a negações vergonhosas, agora estava temperado pela dor e fortalecido pelo perdão de Cristo. Havia uma nova autoridade em sua voz, uma gravidade que fez com que todos na sala se silenciassem. Irmãos, começou ele, seu olhar varrendo a sala e pousando por um instante no espaço vazio que todos sentiam. Era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia para os que prenderam Jesus. O nome, finalmente dito em voz alta naquele lugar sagrado, caiu como uma pedra. Matias sentiu um calafrio. Pedro não estava apenas lamentando a traição. Ele a estava colocando dentro do plano soberano de Deus, citando os Salmos. Pois ele era um dos nossos. Continuou Pedro, a voz embargada de uma tristeza contida, e teve parte neste ministério. Com o pagamento que recebeu por sua maldade, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça. Seu corpo se abriu e suas entranhas se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que aquele campo foi chamado em sua língua Aceldama, isto é, campo de sangue. A descrição gráfica e terrível do fim de Judas serviu como um selo sombrio sobre aquele capítulo da história. A traição não havia terminado em riqueza ou poder, mas em desolação e vergonha eterna. Matias olhou ao redor e viu os rostos dos outros apóstolos, homens que haviam caminhado com Judas por 3 anos. Viu a dor em seus olhos, mas também a resolução. Então, Pedro conectou o passado ao presente, a profecia à necessidade imediata. Pois está escrito no livro dos Salmos: fique deserto o seu lugar e não haja ninguém que nele habite. E ainda, tome outro o seu encargo. A palavra final ecoou na sala. Tome outro o seu encargo. Não era uma sugestão, mas uma ordem divina percebida através das Escrituras. O número 12 precisava ser restaurado. A fundação da igreja precisava estar completa antes da chegada do Espírito Santo. Pedro, então, estabeleceu o critério, a qualificação indispensável para aquele que ocuparia o lugar mais solene e perigoso. Não seria uma escolha baseada em eloquência, riqueza ou influência. A qualificação era uma só: a experiência. Portanto, declarou Pedro, sua voz ressoando com autoridade apostólica, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que foi elevado ao céu dentre nós. É preciso que um deles se torne conosco testemunha da sua ressurreição. Um murmúrio percorreu a sala. Matias sentiu seu coração acelerar. Ele se encaixava na descrição. Ele estivera lá. Ele vira tudo, desde as margens do Jordão até o topo do Monte das Oliveiras. Ele era uma testemunha. Ele olhou para os outros homens na sala, rostos familiares que também haviam percorrido a mesma jornada. Homens como José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, um homem de reputação impecável e piedade reconhecida. Ele também era uma testemunha fiel. A responsabilidade era imensa. Ser uma testemunha da ressurreição não era apenas um título, era uma sentença. Significava confrontar o mesmo poder religioso e político que havia matado o Mestre. Significava uma vida de perseguição, dificuldades e, muito provavelmente, o martírio. O assento de Judas não era um trono de honra, mas um posto na linha de frente de uma batalha espiritual. O momento da decisão havia chegado. A comunidade, guiada pelos apóstolos, precisava apresentar candidatos. Não seria uma campanha política, com discursos e promessas, mas um ato solene de reconhecimento. Quem entre eles havia demonstrado a fidelidade silenciosa e a coragem necessária para preencher o vazio deixado pelo traidor? Os olhos dos apóstolos começaram a percorrer a multidão, e um silêncio profundo e reverente tomou conta do cenáculo.
A história estava prestes a virar uma nova página, e o nome de um discípulo anônimo estava prestes a ser gravado para sempre nos anais da fé. O silêncio que se seguiu à declaração de Pedro era pesado e solene. A tarefa diante deles era monumental: escolher um homem para se juntar ao colégio apostólico, para ser um dos 12 pilares sobre os quais a igreja seria edificada. Não era uma posição a ser cobiçada, mas um fardo a ser carregado. Todos na sala sentiam o peso daquele momento. O olhar de cada um se movia lentamente, examinando os rostos dos irmãos que haviam compartilhado a longa jornada. Após uma deliberação silenciosa, guiada pelos apóstolos, um nome emergiu com um consenso quase unânime. André, sempre prático, falou primeiro, e outros concordaram. A José, disse ele com a voz clara, José Barsabás. O nome pairou no ar, carregado de respeito. José, a quem muitos chamavam de justo por causa de sua integridade inquestionável, era uma escolha óbvia e reconfortante. Ele era um homem mais velho que a maioria dos apóstolos, de fala mansa, com uma sabedoria que parecia emanar de uma vida inteira de devoção. Matias conhecia bem a reputação de José. Ele era um pilar de estabilidade na comunidade, um homem cuja fé era tão sólida quanto as pedras do templo. Ele havia sido uma testemunha fiel desde o início. Seu compromisso nunca vacilou. Matias olhou para José, que recebeu a nomeação com uma inclinação de cabeça humilde, seu rosto sereno como sempre. É ele, pensou Matias, com o coração em paz. Deus certamente escolherá um homem como justo. Mas então João, o discípulo amado, falou com uma voz suave, mas firme. Há outro. Alguém que também esteve conosco em todos os momentos. Alguém cujo coração arde com o fogo do Mestre. Ele olhou diretamente para o outro lado da sala. Matias. O nome atingiu Matias como uma onda. Ele sentiu o sangue subir ao seu rosto e o ar lhe faltar por um instante. Dezenas de cabeças se viraram em sua direção. Ele? Por quê? Ele nunca buscou proeminência. Sua alegria sempre foi servir nos bastidores, garantir que uma família tivesse um lugar para se sentar durante um sermão, compartilhar seu pão com um seguidor mais necessitado, ouvir e aprender. Ele se via como um simples soldado na infantaria do Senhor, não um general. Seu olhar cruzou com o de Pedro, que lhe deu um aceno de cabeça encorajador. O pânico inicial de Matias começou a dar lugar a uma humildade avassaladora. Ele se sentia como um vaso de barro comum colocado ao lado de uma ânfora de prata finamente trabalhada. José Barsabás era justo, um título ganho por uma vida de retidão. E ele era apenas Matias, um seguidor fiel, sim, mas comum. Ele baixou a cabeça, sentindo-se completamente indigno, o peso daquele encargo apostólico parecendo grande demais para seus ombros. Com os 2 candidatos de pé diante da comunidade, Pedro ergueu as mãos. A hora da decisão humana havia terminado. Agora, eles apelariam a um tribunal superior. A escolha não seria deles, mas de Deus. Irmãos, disse Pedro, nós vemos a fidelidade destes 2 homens. Mas só o Senhor conhece o coração. Só Ele sabe quem está preparado para esta obra e para o que ela exigirá. Oremos. Os 120 se ajoelharam como um só. O som suave de joelhos batendo no chão de pedra foi seguido por um silêncio profundo, um silêncio de expectativa e entrega total. Matias fechou os olhos com força, seu coração batendo contra as costelas. Ele não orou para ser escolhido. Ele orou para que a vontade perfeita de Deus fosse feita, fosse ela qual fosse. Ele entregou seu futuro, suas ambições e seus medos naquele momento, esvaziando-se de si mesmo. A voz de Pedro encheu a sala, não como um grito, mas como uma súplica íntima e reverente, dirigida a um Deus que estava presente ali com eles. Senhor, Tu que conheces o coração de todos, orou Pedro, e cada palavra parecia ecoar a oração silenciosa de todos os presentes. Mostra-nos
qual destes dois escolheste para ocupar este ministério e apostolado, do qual Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar? A oração era uma confissão de limitação humana e uma declaração de confiança absoluta na soberania divina. Eles não pediram sinais externos de poder ou sabedoria. Pediram que Deus revelasse o coração que ele havia preparado. Um coração que não vacilaria, que não abrigaria a semente da traição, que seria uma verdadeira testemunha não apenas dos milagres, mas do sacrifício e da glória da ressurreição. Após a oração, o silêncio retornou, ainda mais profundo. O momento havia chegado. Pedro pegou um pequeno vaso de barro. Dentro dele, duas pedras planas e lisas, tiradas de um riacho, haviam sido colocadas. Em uma estava gravado o nome José, na outra, Matias. Este não era um jogo de azar. Era um método sagrado, usado por seus antepassados para discernir a vontade de Deus, um ato final de fé que removia toda a preferência humana da equação. Tiago segurou o vaso. Todos os olhos estavam fixos nele. Matias manteve a cabeça baixa, o coração submisso. Ele sentia o olhar de José Barsabás sobre ele, um olhar não de rivalidade, mas de fraternidade. Naquele momento, eles não eram concorrentes, mas dois servos oferecendo suas vidas ao mesmo mestre. Tiago começou a agitar o vaso suavemente. O som das duas pedras se chocando uma na outra era o único ruído na sala, um som seco e rítmico que marcava os segundos de tensão sagrada. Ele inclinou o vaso lentamente. O som parou. Com um clique suave, uma das pedras deslizou pela borda e caiu na mão estendida de Pedro. Um suspiro coletivo, quase imperceptível, percorreu a sala. Pedro olhou para a pedra em sua palma por um longo momento. Então, ele ergueu os olhos, seu rosto solene, e sua voz soou com a clareza de um veredito final. Matias. Por um instante, o mundo de Matias parou. O nome, o seu nome, parecia pertencer a outra pessoa. Então, a realidade o atingiu com a força de uma onda. Uma onda não de triunfo, mas de um peso indescritível. Uma responsabilidade que parecia esmagadora. Ele ergueu os olhos e viu José Barsabás caminhando em sua direção. Não havia sombra de decepção no rosto do homem justo, apenas graça. José colocou as duas mãos nos ombros de Matias e disse em voz baixa: "Que o Senhor seja a sua força, irmão." Então os 11 se aproximaram. Pedro, João, André, Tiago, todos eles. Eles o cercaram, não mais olhando para ele como um seguidor entre muitos, mas como um deles. Eles puseram as mãos sobre ele, e no silêncio daquele círculo, eles o acolheram. O número estava completo. O assento vazio estava ocupado. Matias, o observador silencioso, a testemunha oculta, o homem que se considerava o menor, havia sido escolhido pelo próprio Deus. Naquele momento, em meio à humildade e ao temor, ele compreendeu. Deus não havia escolhido o mais qualificado aos olhos dos homens, mas aquele cujo coração ele havia preparado. Matias, o substituto, tornou-se Matias, o apóstolo. E a fundação da igreja, agora com 12 pilares, estava finalmente pronta para receber a chama do Espírito Santo. A aceitação de Matias entre os 12 foi mais do que um ato administrativo. Foi a restauração de um organismo vivo. Com a fundação de 12 pilares novamente completa, a pequena comunidade voltou ao seu propósito principal: esperar em oração pelo poder prometido. Matias, agora sentado entre homens como Pedro e João, sentia a magnitude de seu chamado. A inadequação que sentira antes ainda era uma sombra de humildade em seu coração, mas agora estava misturada com uma determinação de aço. Ele fora escolhido pelo Senhor e honraria essa escolha com cada fibra de seu ser. 10 dias após a ascensão de Cristo, a promessa se cumpriu de forma explosiva.
Estavam todos juntos no mesmo lugar, quando, de repente, um som como o de um vento impetuoso e violento veio do céu e encheu toda a casa. Matias olhou para cima, maravilhado, quando línguas de fogo se separaram e pousaram sobre cada um deles. Uma chama desceu sobre sua própria cabeça e ele não sentiu calor, mas um poder inimaginável, uma pureza e uma coragem que afogaram qualquer resquício de medo. Aquele era o selo de Deus, a unção divina que o confirmava não apenas como um substituto, mas como um apóstolo plenamente comissionado e capacitado. Naquele instante, ele e todos os outros foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. A partir daqui, as páginas do cânone bíblico se calam sobre as atividades específicas de Matias. Ele se funde ao ministério coletivo dos 12, que curavam, pregavam e estabeleciam a igreja em Jerusalém. No entanto, a tradição da igreja primitiva, registrada por historiadores como Eusébio de Cesareia e Nicéforo Calisto, nos dá vislumbres de seu ministério corajoso, provando que a escolha de Deus foi, de fato, perfeita. Uma das tradições mais fortes afirma que, após pregar em Jerusalém e na Judéia por vários anos, o encargo de Matias o levou a terras distantes e perigosas. Seu campo missionário seria a Etiópia, uma região que os historiadores antigos frequentemente identificavam não com a Etiópia moderna na África, mas com a área da Cólquida, perto do Mar Cáspio, na atual Geórgia. Era uma terra considerada bárbara, habitada por tribos pagãs e hostis. A jornada de Matias para essa terra foi um reflexo de sua vida. Humilde, sem alarde, mas cheia de uma fé resoluta. Ele viajou sozinho, ou com poucos companheiros, não com a proteção de exércitos, mas com a autoridade do nome de Jesus. Lá, ele encontrou uma cultura mergulhada em superstição e idolatria. Os templos pagãos eram centros de poder, e seus sacerdotes viam o evangelho de um único Deus verdadeiro como uma ameaça direta. Matias, o homem que um dia foi um observador silencioso, agora pregava com a ousadia que o Espírito Santo lhe dera. Sua mensagem era simples e poderosa, a mesma que ele guardara em seu coração por tantos anos. Ele era uma testemunha ocular da vida, morte e, acima de tudo, da ressurreição de Jesus Cristo. Ele contava como vira o Mestre curar os doentes e acalmar a tempestade, e como o vira com os próprios olhos, vivo e glorificado após a crucificação. Em uma cidade portuária chamada Issus, a tradição conta que Matias confrontou os sacerdotes de um culto ao sol. Eles o ridicularizaram, zombando de seu Deus invisível. Para provar o poder do nome que ele pregava, Matias orou e curou um homem cego de nascença, um ato que causou grande comoção entre o povo. Muitos se converteram, abandonando seus ídolos, o que enfureceu a elite religiosa local. Seu ministério foi marcado por dificuldades extremas. Ele enfrentou a fome, o frio, a solidão e a ameaça constante de violência. Mas em cada desafio, ele se lembrava do momento de sua escolha. Lembrava-se do peso, da responsabilidade e da graça imerecida. Ele fora chamado para ser uma testemunha, e cada dia de sobrevivência naquela terra hostil era um ato de testemunho. Finalmente, após anos de trabalho missionário, sua jornada chegou ao fim. As autoridades locais, incitadas pelos sacerdotes pagãos, prenderam-no sob a acusação de blasfêmia e sedição por ensinar lealdade a um outro rei, Jesus. Diante de seus acusadores, Matias não mostrou medo. Seu rosto, agora envelhecido e marcado pelas provações, irradiava a mesma paz que ele vira no rosto de Estevão anos antes. "Vocês podem destruir este corpo de barro", disse ele ao tribunal com a voz firme, "mas não podem apagar a verdade da qual sou testemunha.
O Messias que vocês rejeitam vive. Eu o vi com meus próprios olhos e é para ele que eu vou. A sentença foi o martírio. As tradições variam sobre o método exato, mas a mais persistente, registrada por Nicéforo, afirma que ele foi primeiramente crucificado. Enquanto estava pregado na cruz, suportando a agonia, ele continuou a pregar para a multidão que o observava, exortando-os ao arrependimento. Vendo que sua fé não vacilava nem mesmo na morte, seus executores, enfurecidos, o removeram da cruz e o decapitaram com um machado, o símbolo do poder romano. Naquele momento final, o ciclo de Matias se completou. O homem que foi escolhido para substituir um traidor provou sua lealdade absoluta. O seguidor silencioso tornou-se uma voz que ecoou até os confins da terra. A testemunha oculta selou seu testemunho com o próprio sangue. Ele, que fora chamado para preencher um lugar vazio na terra, finalmente foi ocupar seu lugar preparado no céu, reunindo-se ao Mestre, a quem servira com uma fidelidade humilde e inabalável até o fim. O assento de Judas fora redimido. A história de Matias é uma poderosa lição sobre fidelidade e soberania divina. Ele não buscava os holofotes, mas seu coração era visto por Deus. Sua jornada nos faz perguntar: será que estamos sendo fiéis no pouco, no serviço silencioso, confiando que Deus nos vê mesmo quando o mundo não nos reconhece? Você já se sentiu como Matias, um seguidor fiel nos bastidores? Compartilhe sua experiência ou o que mais te tocou nesta história aqui nos comentários. Vamos conversar sobre o valor da humildade e do serviço. Se esta jornada inspirou você, deixe o seu like para nos ajudar a levar estas histórias a mais pessoas. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com alguém que precise se lembrar de que Deus honra a fidelidade silenciosa. Para não perder nenhuma história fascinante como a de Matias, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada e que a fidelidade de Matias inspire a sua própria caminhada.